Irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje a solenidade dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, duas colunas da igreja. Quando o padre preparava esta homilia, eu pensava em duas direções diferentes. A primeira delas, eu pensava como que Deus prepara pessoas pecadoras, fracas, limitadas, para de repente se tornarem pessoas importantes, capazes de fazerem um bem enorme à sociedade. Por exemplo, São Pedro era um grande pecador, alguém que traiu Jesus, alguém que negou Jesus. São Pedro era uma pessoa que em muitos momentos teve medo. Jesus não desistiu de Pedro. Primeiro Papa. Quando nós olhamos para São Paulo, nós também encontramos uma pessoa que, pensando que estava certo, ajudou no apedrejamento de Estevão, primeiro mártir cristão. E pensando que estava certo, ele fez tudo o que era possível para perseguir e para destruir os cristãos. Deus sabe realmente trabalhar com instrumentos imperfeitos. A diferença entre São Pedro e São Paulo e a maioria das pessoas é que, mesmo sendo pecadores, depois de receberem a graça de Deus, eles não ficaram olhando para aquilo que tinha acontecido de ruim, não ficaram se culpando e não ficaram dependentes daquilo que não podia mais ser mudado. Eles olharam para o Cristo, acreditaram na misericórdia de Deus e consumiram a sua vida sem olhar mais para trás. Esta era uma opção de reflexão. A segunda opção, quando o padre preparava esta homilia, e é por essa que nós vamos refletir, nós que somos católicos, precisamos recuperar o orgulho da nossa fé, o orgulho da nossa igreja. E quando o padre fala em orgulho, aqui não é algo pejorativo. Eu não falo em orgulho como algo negativo. Eu não falo em orgulho como uma arrogância, mas o orgulho como uma felicidade. Nós que somos católicos, nós somos muito machucados. Muitas vezes estamos perdidos e somos frágeis. São problemas, são perseguições de dentro e de fora da igreja. Desde o começo do cristianismo, a igreja foi perseguida. Quando nós refletimos sobre a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, primeiro bispo de Jerusalém, São Tiago, morto à espada. Pedro, primeiro papa, preso. Quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, se alguém levanta a voz, por exemplo, para falar contra o aborto, não faz muito tempo o padre deu uma entrevista e eu disse: aborto é assassinato de pessoa indefesa. Que isso, padre? Onde já se viu? Como que nós vamos dialogar com a sociedade desta maneira? Cadê o equilíbrio? Queridos irmãos e irmãs, as coisas precisam ser tratadas de forma clara e verdadeira. Depois das 10 horas da noite, nos canais de televisão, existe algo chamado livre, vamos tentar encontrar o melhor termo, livre de censura, porque é considerado um horário para adultos. Então, depois das 10 horas da noite, por exemplo, em muitos canais de televisão, você encontra cenas de violência. Em muitos canais de televisão, você encontra cenas de consumo de drogas. Muitas vezes até cenas pornográficas. E aqui eu pergunto, se não existe censura depois das 10 horas da noite, por que nenhum canal de televisão mostra ou faz um documentário sobre as clínicas de aborto? Por que nenhum canal de televisão mostra como que acontece um aborto? Existe um negócio, business, que é muito lucrativo, que faz a maioria das pessoas ficarem em silêncio, para não se comprometerem, para agradar a maioria. Porém o Evangelho diz, se nós não falarmos, as pedras falarão. Caridade na verdade. Quem encontrar o padre um dia pode pedir: padre,
quero ver a aliança do padre. Eu tenho um anel que eu rezo o terço, eu tenho uma aliança que era do casamento do meu pai e da minha mãe. Quando eles fizeram 25 anos, guardaram a aliança, trocaram, colocaram uma aliança de prata, uma aliança bem bonita, que provavelmente usam até hoje, e guardaram. E quando eu fui ordenado padre, eles deram essa aliança para mim, que eu uso aqui. E aí eu precisava escrever uma frase. Então eu escrevi duas. Escrevi Igreja Católica. O padre dizia 2 dias atrás, e repito hoje, o padre não é solteiro, ele não é solto, ele é casado com a igreja. E coloquei também o lema da minha ordenação, Caritas in Veritate, caridade na verdade, é assim que deve ser o meu ministério. Então, queridos irmãos e irmãs, a igreja também, ela é atacada por dentro e por fora. Ser católico, infelizmente nós temos muitos católicos que são tímidos, muitos católicos que são indiferentes, muitos católicos que são apenas de batismo. Mas se nós quisermos de fato sermos católicos, amarmos a igreja, nós vamos encontrar muitas contrariedades, nós vamos encontrar muitos desafios. Claro que nós precisamos respeitar, claro que nós precisamos dialogar com o diferente, claro que nós precisamos ser humildes. Sem dúvida nenhuma, Jesus foi uma pessoa profundamente inclusiva. Jesus foi uma pessoa que ele não afastava, mas que ele atraía os outros. Porém, Jesus sempre deixou muito claro: ame o pecador, mas odeie o pecado. Jesus, quando curava alguém, Jesus, quando chamava alguém à conversão, ele dizia com muita clareza: vai e não voltes a pecar. Nós que somos católicos, nós devemos voltar a ter orgulho da nossa instituição, nós devemos ter orgulho da Igreja Católica, porque apenas a Igreja Católica vem da época de Jesus. Porque apenas a Igreja Católica foi fundada por Jesus. Porque durante 2000 anos da história, quantas instituições, quantos impérios cresceram e caíram? Império Romano, Império Turco. Antes de Jesus, o Império de Alexandre Magno. Muitas vezes regimes políticos, pensamentos filosóficos, todos eles passaram. A igreja permanece em pé. Quando nós falamos que a Igreja Católica ela vem de Jesus, basta nós recordarmos o texto de hoje. Jesus diz com palavras claras: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas vão dizer assim: não, a Igreja Católica não vem da época de Jesus, a Igreja Católica vem da época de Constantino. Em parênteses, Constantino foi um imperador romano, que viveu ali no começo do 4º século, que escreveu um edito, um texto, uma carta chamada Edito de Milão, no ano 313, e nesse momento os cristãos passaram a ter liberdade religiosa. Provavelmente foi do seu tempo que nós tivemos o primeiro concílio ecumênico, ano de 325, o concílio de Nicéia. Algumas pessoas vão dizer assim: a Igreja Católica foi fundada por Constantino. Pergunto: onde está o texto dizendo que Constantino fundou a Igreja Católica? Pergunto: se Constantino fundou a Igreja Católica e ele viveu depois de 305 mais ou menos, por que no ano 105, Santo Inácio de Antioquia, em uma de suas cartas aos Esminenses, ele diz com palavras claras: onde está o bispo, está Jesus Cristo. Onde está Jesus Cristo, está a Igreja Católica. Como que a Igreja Católica foi fundada no ano 305? Como que a Igreja Católica foi fundada no ano 305, 313, 330? Se já no 2º século, no ano 105, aparecia o termo Igreja Católica. Como que alguém pode existir antes? Como que o nome de alguém pode existir antes que essa pessoa exista? Como que o nome da Igreja Católica pode existir antes dela? Não. A Igreja Católica foi fundada por Jesus. Pergunto: se a Igreja Católica foi fundada por Constantino ou por outra pessoa na Idade Média, como que a sucessão de Pedro, a sucessão petrina, começa com Pedro e tem 265 sucessores até chegar em Francisco? E essa sucessão é ininterrupta. E essa sucessão vem da época de Jesus. A Igreja Católica, formada por pessoas humanas
E onde tem pessoas humanas, nós temos problemas, dificuldades e falhas. A igreja é belíssima, a igreja é linda. Nós encontraremos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa santificação na igreja católica. Uma pessoa que está enferma, e nós sabemos e podemos imaginar a dor que é uma enfermidade séria. Uma pessoa com uma enfermidade séria, muitas vezes os médicos vão dizer assim: não tenho mais nada para fazer por você. Se uma pessoa dessa procurar a igreja católica, nós vamos dizer: nós temos o que fazer por você. Se você é batizado, receba a unção dos enfermos, e com a unção dos enfermos o perdão de todos os seus pecados. Algumas pessoas vão dizer assim: meu pai, a minha mãe, os meus entes queridos faleceram, não temos mais nada o que fazer por eles. Nós dizemos assim: nós temos o que fazer. Vamos pedir para rezar a missa. Depois que você receber a Eucaristia, faça um profundo ato de adoração ao Senhor, e acreditamos que através da comunhão dos santos nós estamos unidos a esta pessoa. Muitas pessoas vão dizer assim: não tenho mais nada o que fazer porque aconteceu um pecado, aconteceu uma falha, aconteceu um trauma, aconteceu uma dor muito grande no passado, não consigo me perdoar. Se você procurar a igreja católica tem o que fazer por você. Através da confissão, naquele momento começa a sua vida. Os santos já diziam: Deus conhece a nossa vida a partir da nossa última confissão. Queridos irmãos e irmãs, a igreja católica tem o que fazer por nós. É por isso que nós católicos dizemos com muita alegria: nós temos 3 mães. A nossa mãe biológica que nos gerou, a mãe a igreja e também a nossa mãe Maria. Mesmo que muitas vezes nos sentimos machucados, perdidos e até frágeis, tenha muita alegria, um orgulho santo de ser católico. Porque sendo católico você pode ter a certeza, você está na instituição fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E o padre encerra dizendo assim: você pode ter certeza, são palavras bíblicas, palavras do Evangelho de hoje: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.